Vocês não receberam esse link? Estão vendo a tela que eu estou mostrando? Sim. Isso, nessa parte para gente, professor, está sem nada. Ela está sem nada? Tá. Tá. Eu vou ver se eu... bom, mas na página do... na página do... na seção, na página do Moodle, tá? Na seção 5.2, tá? Onde eu botei o documento do PowerPoint com esses slides, aí tem o acesso, tá? A esses dois vídeos, são vídeos pequenos, tá? Que eu queria que vocês acessassem, tá? Que eu acho que complementam, tá? Bem a aula de hoje. Tá? Bom, tá? Vamos começar. Eu estou gravando essa aula, tá? Até para disponibilizar, dado esse problema, desculpa a minha voz, dado esse problema que deu no e-mail, tá? Do Moodle, não sei qual foi o problema, tá? Por isso que eu acho que poucos alunos estão acessando. Tá? Quero fazer uma aula rápida, tá? Porque mais de ocupar apenas o primeiro espaço da aula, os primeiros 50 minutos, tá? Fazer uma apresentação, porque eu quero que vocês vejam o vídeo do economista e professor de Harvard, Ricardo Hausmann, tá? Um professor venezuelano que trabalha em Harvard, tá? E um físico, tá? Que é o César Hidalgo, tá? Que trabalha no MIT Media Lab, tá? E os dois, tá? Que criaram, tá? Fizeram a proposição, fizeram toda a construção do índice de complexidade econômica, tá? Que vai ser o objeto da aula de hoje. Tá? Então, eu quero fazer uma apresentação ao conceito de complexidade e depois ao índice de complexidade e a apresentação do índice de complexidade que está no site Observatório da Complexidade Econômica. Também esqueci de colocar o site para vocês. Tá? Eu acho que é uma importante fonte de informação, tá? Essa ideia de complexidade econômica e essa métrica da complexidade econômica no índice de complexidade econômica, tá? E como uma grande fonte de informação, um bom índice, tá? Permite aí várias análises, tá? E esse também vai ser o objeto do terceiro trabalho empírico, tá? Que eu quero que vocês trabalhem com esses dados, apresentem esses dados, mostrem quais são as informações que os sites, tá? Que o site do Observatório da Complexidade Econômica está nos apresentando. Então, vai ser também mais um trabalho, tá? Sobre um site, tá? E quero na aula de hoje também apresentar esse site para vocês. Tá? Bom, deixa eu colocar os slides, tá? Eu quero fazer, tá? A apresentação rapidamente do slide, tá? Sobre
a unidade 5, o item 5.2, que é a complexidade do comércio internacional, tá? E sua relação com o desenvolvimento econômico. Tá? Quer dizer, uma grande questão que existe, tá? Qual é a relação, tá? Entre... bom dia, Jesus Alejandro, bem-vindo. Qual é a relação entre comércio internacional, tá, e desenvolvimento econômico? Tá? Será que a participação em comércio internacional, tá, uma grande variedade, tá, nas exportações, tá, uma grande capacidade também de importação, tá, as exportações também dão uma grande capacidade de importar os bens, tá, que uma economia nacional precisa. Para isso, precisa ter receita de exportação. Tá? Toda a ideia das vantagens comparativas, desde Adam Smith e Ricardo, tá, era se especializar naquilo que tem vantagens comparativas, exportando, portanto, aquilo que tem como vantagens comparativas, e importando aquilo que não tem vantagens comparativas. Tá? Bom, mas, então, tem... bom dia, Gleison, tá? Seja bem-vindo, tá? Desculpa a confusão, professor Alejandro e Gleison, aí do e-mail do Moodle que não foi. Tá? Então, existe uma grande discussão, tá? Se uma economia desenvolvida é aquela que tem, tá, uma grande competitividade no comércio internacional, tá? Uma economia que participa de cadeias globais de valor, tá? Mas participa, tá, primeiro, tá, em vários elos dessa cadeia global de valor, exportando vários produtos, tá, mostrando competitividade em vários produtos, e também, tá, mostrando competitividade em produtos mais sofisticados ou em produtos que geram um grande valor nas cadeias globais de produção e valor. Daí complementa com as duas visões importantes que a gente viu no item 5.1. O ciclo do produto, que significa que as vantagens comparativas são dinâmicas e não estáticas, tá? E cadeia global de produção, tá? E a distribuição de valor, tá, dentro da cadeia global de produção, com a grande referência aí da curva sorriso. Tá? Então, uma grande questão, tá, que foi colocada aí por alguns teóricos, e principalmente professores que estudam desenvolvimento econômico, tá? Eu gosto de colocar, mesmo para os meus alunos de macroeconomia 3, tá? Que a macroeconomia, tá, tá, um elemento, assim como começa a economia internacional, é um elemento da grande questão da economia, que é o desenvolvimento econômico. Por isso que é importante a gente fazer essa ligação entre economia internacional e desenvolvimento econômico, comércio internacional e desenvolvimento econômico. Tá? E uma questão que é recorrente, tá, desde Adam Smith, Ricardo, Marx, tá? E no pós-guerra, e também na macroeconomia, com crescimento econômico, com estabilidade. Tá? A grande questão é o que faz com que algumas economias nacionais, tá, sejam ricas, sejam desenvolvidas, e outras economias, tá, não sejam tão desenvolvidas, ou que a gente classifica como economias pobres. Tá? Vamos botar esses dois exemplos, porque existem economias ricas e existem economias nacionais pobres, ou seja, uma é mais desenvolvida, outra é menos desenvolvida. Tá? Bom, quer dizer, a ideia de umas economias
a teoria da dependência, tá? O sistema mundo coloca, algumas economias são centrais, outras economias são periféricas, mas algumas economias concentram um grande valor gerado, tá, pela economia mundo, outras economias não conseguem reter o valor que eles geram, tá? Tem uma força centrípeta, tá, que concentra, tá, a geração de valor, tá, no centro, tá, pouco valor fica na periferia, por isso que tem aí o termo, as economias periféricas seriam economias pouco desenvolvidas. Tá? Então, uma grande questão é avaliar, tá, e ter uma métrica, tá, para o desenvolvimento econômico. Tá? Bom, como o desenvolvimento econômico é algo complexo, significa a melhoria de bem-estar, essa melhoria de bem-estar, de uma certa forma, está ligado à abundância de mercadorias, então está ligado à geração de produto, tá? A gente tem como uma métrica básica o PIB, Produto Interno Bruto, e o PIB per capita. Tá? Bom, mas aí tem a discussão, bom, mas aquela economia nacional pode ter um grande PIB per capita, mas tem uma péssima distribuição de renda. Então, o PIB per capita não é uma boa métrica para avaliar o desenvolvimento econômico. Tá? Bom, então isso é uma questão recorrente, tá, entre os teóricos do desenvolvimento econômico. Tá? Bom, tá? Veio, tá, desde da ideia de computação, tá, se trabalhar com um Big Data, quer dizer, várias informações, e cruzar essas informações, trabalhar com redes de informações. Tá? E é isso que o MIT Media Lab, tá, trabalha com grandes datas. Isso aí, a ciência da computação teve um grande avanço, quer dizer, se criou aí uma nova ciência, a ciência da computação, o estudo de redes. Tá? E se teve a ideia, tá, que segundo eu apurei, foi o professor de Harvard, Ricardo Hausmann, tá, que teve a ideia de utilizar, tá, essa ideia de redes, tá, como as informações são transmitidas, tá, as relações entre as informações e o crescimento das informações e do conhecimento, aplicar isso para o desenvolvimento econômico. Tá? Resulta, Alejandro, você está me ouvindo? Eu queria fazer uma pergunta para você. Você é venezuelano, certo? Oi. Desculpa, professor, pode repetir a pergunta? Você é venezuelano, certo? Isso. Certo. Você conhece o economista, o professor de economia venezuelano, acho que já está em Harvard há algum tempo, Ricardo Hausmann? Eu acho que já ouvi falar o nome em algum lugar, mas conhecer, por acompanhar o trabalho dele, não acompanho, não. Tá certo. Então, aconselho não só você, mas todos os alunos assistiram o vídeo do Ricardo Hausmann, tá? Quando ele apresenta essa ideia de se trabalhar com redes, tá? E ele, tá, ele fez uma proposição ao MIT Media Lab, tá, que se poderiam desenvolver, tá, a partir do Big Data, a partir do trabalho em rede, tá, um índice que
medisse o desenvolvimento econômico. Tá? Então, essa ideia de complexidade, tá? Quer dizer, é uma ideia aí da computação, tá? Essa da ciência de redes. Então, ele deu a ideia de se criar o conceito de complexidade econômica. Tá? Bom, então, a ideia é o seguinte, a ideia de complexo, quer dizer, é algo bom que reúne várias informações que cria novas informações. Então, aplicado isso à produção, tá? Seria a criação de novos produtos, a inovação. Tá? Então, a ideia de que uma economia complexa, uma economia desenvolvida seria uma economia complexa. E uma economia complexa é que produziria, tá, tantos produtos simples quanto os produtos complexos. Tá? Bom, e uma economia menos desenvolvida, tá, seria aquela economia que produziria produtos simples e exportaria produtos simples, tá, mas teria grandes dificuldades, tá, de exportar produtos complexos. Tá? Bom, Alejandro, se você puder desligar o microfone, acho que fica melhor, tá? Está dando ruído aí. Tá? Bom, tá? Então, o grande desafio, tá, cara, que é essa preocupação, vamos relacionar desenvolvimento econômico com complexidade econômica. Tá? Bom, então, o grande desafio é criar um conceito, tá, de complexidade econômica, tá, e criar um índice de complexidade econômica. Tá? Bom, e a proposta deles foi o seguinte, tá, teriam informações mais homogêneas, tá, a partir das informações mais homogêneas sobre a estrutura produtiva de uma determinada economia nacional, se tivessem, tá, informações sobre exportação. Tá? Que exportação aí, tá, tem informações pela Organização Mundial do Comércio para todos os países, tá? As Nações Unidas também disponibilizam, tá, essas informações, tá, de todos, exportação e importação de todos os países. Tá? Então, a ideia de que uma estrutura produtiva produz para o mercado interno, tá, e se essa produção tiver grande competitividade, tá, ela consegue exportar. Então, os dados de exportação, tá, são dados que revelam, tá, a competitividade de uma economia nacional. Então, a grande questão é se uma economia nacional tem competitividade em produtos simples e produtos mais complexos. Tá? Bom, mas aí mantém-se a questão, o que é complexidade? Tá? Bom, e aí é essa grande qualidade desse conceito de complexidade, desse índice de complexidade, tá? Que está nos revelando aí qual é o grau de desenvolvimento. Tá? Parênteses, não existe índice perfeito, índice que explique tudo, tá? Índice que seja totalitário. Tá? Também tem seus problemas, mas é importante a gente conhecer. Tá? Uma informação nova, é um índice novo, por isso que eu quero que vocês conheçam. Tá? E a proposição, tá, nessa construção aí do conceito de complexidade, tá, foi juntar dois fatores. Tá? Aí também está a qualidade. Tá? Por exemplo, o PIB per capita. Tá? Você está utilizando, quer dizer, o fator PIB, tá? E o fator população, um divide para o outro e dá.
mas não está utilizando do fator como é que é a distribuição de renda, tá? Como é que é a diversidade da estrutura produtiva. Tá? A proposição, tá, do índice com complexidade foi trabalhar com dois fatores. Tá? Um é a diversidade da pauta de exportação. Tá? Ou seja, a ideia, vamos lembrar do ciclo do produto do Raymond Werner, tá? Que os produtos têm um ciclo, tá? De inovação, maturidade e padronização. Tá? Aquela economia nacional, tá? Que faz a inovação, tá? Mas ao longo do tempo, essa inovação vai se generalizando, vai passando para o conhecimento codificado, conhecimento tácito, tá? E outras economias passam a produzir também, tá? Ela vai perdendo participação nas exportações, aquela primeira economia nacional que foi inovadora vai perdendo participação, tá? Nas exportações, mas ainda mantém um pouco de exportação. Então, essa economia que inova, ela exporta tanto produtos que já passaram por toda a fase do ciclo do produto, já está no produto padronizado, ela exporta tanto esses produtos padronizados, tá? Mas também exporta os produtos que elas estão inovando. Então, a ideia de que uma economia mais complexa é uma economia que tem uma diversidade na pauta de exportação. Tá? Então, eles criaram a ideia de que tem produtos que são ubíquos. Tá? O que é ubiquidade? Ubiquidade é o poder, tá? De estar em vários lugares. Tá? A ideia, tá? Deus é ubíquo, ou seja, está em todos os lugares, está nos vendo em qualquer lugar que a gente vá. Então, a ideia de produto ubíquo é um produto que está sendo produzido e exportado por várias economias nacionais. Tá? Então, uma análise que eles querem fazer é a diversidade da pauta de exportação. Tá? Ou seja, uma economia nacional, tá, produz e exporta tanto produtos simples, o que seriam produtos simples? Tá? Aí eles querem, tá, uma métrica para produtos simples. A métrica para produtos simples seria produtos ubíquos. Tá? E uma métrica para produtos complexos, tá? Que seriam produtos não ubíquos, quer dizer que poucos países têm capacidade produtiva e competitiva para exportar. Tá? Então, tá? A hipótese que eles estão colocando, tá, é que uma economia complexa, tá, é aquela que produz e exporta produtos não ubíquos, tá, e que também produz e exporta produtos ubíquos. Tá? Aí seria uma economia mais complexa. Tá? E uma economia menos complexa, tá, é aquela que está restrita em produtos, tá, ubíquos. Tá? Mas aí eles encontraram, tá, uma dificuldade. Tá? Muitas economias nacionais pouco desenvolvidas, tá, estão muito concentradas na produção e exportação de produtos primários. Tá? Pois aí no documento com slides, eu coloquei a República Democrática do Congo, tá? 60%, 70% das exportações estão concentradas em cobalto e petróleo. Tá? Não sei se esse é o caso da Venezuela, tem que ver, esse é o caso do Chile, tá? É o caso da Bolívia. Tá? Produzem um produto produzem um produto não ubíquo, a República Democrática do Congo,
Tá? O grande produto de exportação é cobalto. Tá? Mas a gente colocou cobalto, é um produto importantíssimo para a produção de pilhas, é a matéria-prima para a produção de pilhas. Está muito concentrado na República Democrática do Congo. Mas, de outro lado, tá? Apesar do cobalto ser um produto não ubíquo, a República Democrática do Congo não tem uma diversidade, tá? Na sua pauta de exportação. Então, a proposição, tá, é juntar, tá, ter um índice que consiga juntar, tá, essas duas informações: diversidade da pauta de exportação e ubiquidade e não ubiquidade dos produtos. Tá? Eu tentei fazer aí uma representação. Deixa eu ver como é que eu fiz essa representação. Ou seja, o que está aparecendo na tela é ter uma capacidade, uma estrutura produtiva com múltiplas capacidades de produção. Tá? Então, o país A, tá, consegue produzir e exportar, tá, o produto 1, o produto J e o produto K. Tá? Enquanto o país C, tá, tem uma capacidade produtiva uma estrutura produtiva com pouca capacidade, muito restrita, só consegue exportar o produto K. Tá? Então, o país A é um país que tem uma capacidade produtiva, uma estrutura produtiva com várias capacidades, portanto, diversificada, tá? Produz um produto, tá, que outros países têm dificuldade de produzir e exportar, então um produto não ubíquo, produto I seria não ubíquo, só o país A, tá, que consegue exportar. Tá? Então, o país A seria um país teria uma maior complexidade, o país C uma menor complexidade. Tá? Como eu coloquei, eles estão considerando, tá, que, tá, os dados que eles estão pegando, tá, seria muito difícil pegar dados setoriais, tá, da estrutura setorial de cada economia. Tá? Então, eles vão pegar dados mais homogêneos, que são os dados de exportação. Dados de exportação têm a classificação internacional dos produtos. Tá? Então, se pode verificar com os dados de exportação como isso reflete também a capacidade produtiva e competitiva de uma economia. Tá? E tem um indicador, tá, já aí desde a década de 60, tá, que é vantagens comparativas reveladas. Tá? Ou seja, a ideia de vantagens comparativas é uma ideia teórica. Tá? Uma economia tem vantagens comparativas em relação a um determinado produto, tá, que ele deve se concentrar. Bom, quer dizer, como é que se verifica, quer dizer, que um país tem determinadas vantagens comparativas, tá, em determinados produtos? Tá? E aí, um economista que produziu bastante sobre comércio internacional, tá, na década de 60, tá, o Bela Balassa, tá, propôs um índice de vantagens comparativas reveladas, Review Comparative Advantage, tá? Ou VCR ou RCA, Review Comparative Advantage, que é, tá, criar um índice, tá, que no numerador, tá, a gente teria qual seria o percentual, a participação de um dado produto, tá, nas exportações, no total de exportações daquele país. Tá?
E no denominador, qual é a participação daquele produto, tá, nas exportações mundiais daquele produto. Tá? Esse é o índice de vantagens comparativas reveladas. Tá? Só para dar um exemplo bem ilustrativo, tá? O Brasil tem aí alguns produtos que revelam, quer dizer, uma grande vantagem comparativa, um peso, tá, nas exportações daquele produto, quer dizer, uma competitividade naquele produto em relação ao comércio mundial daquele produto. Tá? Aí o que a gente vê nesse slide, tá, que os dados eu peguei do Observatório da Complexidade Econômica, o Brasil tendo vantagens competitivas, tá, na produção de soja, de açúcar, tá, de aço. Tá? Bom, e o que o César Hidalgo e o Ricardo Hausmann, tá, propuseram foi fazer o seguinte, tá? Aqueles países que têm vantagens comparativas num determinado produto, tá, eles dão o valor 1. Tá? Tem vantagens comparativas reveladas maior que 1, eles dão o índice 1. Tá? Se não tem vantagens comparativas reveladas, dão índice 0. Tá? Bom, e montaram aí uma grande matriz, e aí eu fiz uma matriz pequena, só com 3 países, tá? e três produtos. Tá? Mas essa matriz ilustrativa, tá? que eu peguei aí da bibliografia que eu dei para vocês, depois eu quero comentar, a gente vê, dá para perceber o seguinte, né? O país A, tá, produz o produto I, J e K. Então, ele tem uma pauta de exportação diversificada. Tá? E produz um produto, tá, que os outros países B e C não produzem. Tá? Então, ele tem uma diversidade na pauta de exportação e produz produtos não ubíquos, tá? que é o produto 1, e produtos ubíquos, produto que vários produzem. Tá? Bom, tá? Então, o que a gente pode dizer, tá? que tá? A gente tem um indicador de diversidade e um indicador de não ubiquidade ou de ubiquidade. Tá? Agora eu quero colocar para vocês o seguinte. Tá? Bom, isso é um trabalho que veio da ciência da computação, do estudo de se trabalhar em rede, de trabalhar com Big Data. Tá? E eles criaram um índice que é uma composição, tá, do indicador de diversidade e do indicador de ubiquidade ou não. Tá? É uma fórmula matemática, tá, complexa, vou utilizar o termo, uma fórmula matemática que ultrapassa em muito, tá, a minha matemática. Tá? Gostaria que vocês tivessem um bom conhecimento de matemática para entender, tá, esse índice. Tá? Mas não vou exigir esse conhecimento de matemática de vocês, tá? Até porque eu não tenho esse conhecimento. Tá? Não é à toa que o Ricardo Hausmann é um professor de economia de Harvard, com grande conhecimento em matemática, trabalha com modelo, foi trabalhar junto com o César Hidalgo, que é um físico, tá, um chileno, interessante, aí, 2 latino-americanos, 2 sul-americanos, tá, para fazer essa composição,
tá? Chegar a um índice de complexidade que procura juntar, tá, esses dois indicadores, tá? Indicador de diversidade e o indicador de ubiquidade ou não ubiquidade. Tá? Bom, e a ideia é de que, bom, esse índice está dando algumas informações. Tá? Só um minuto. Bom, tá? Agora, o que eu quero colocar para vocês agora, tá? É que agora eu quero compartilhar, tá? o site, tá? Onde eles apresentam, tá? Esses índices de complexidade. Tá? E como eles apresentam as informações sobre as exportações. Tá? Por isso que eu quero que vocês conheçam bem esse site. Por isso que eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho, o terceiro trabalho empírico é sobre esse site, tá? Porque ele tem uma forma de apresentação, tá, dos dados, tá, que é importante conhecer e é importante trabalhar com essas informações. Tá? É algo que eu gosto de colocar. Esse site aí pode gerar 100 mil monografias, dissertações de mestrado, dissertações de doutorado. A bibliografia que eu dei para vocês é uma monografia de graduação da UNB, quando ele explica esse índice, tá? E quando ele explica, tá, como você pode fazer uma análise da economia brasileira a partir desses índices. Tá? Bom, então, esse site tem várias informações de vários países, tá? E de vários produtos. Tá? Se a gente pegar a informação sobre o Brasil, tá? O problema é que ele é um índice, ele é um site pesado, quer dizer, que às vezes demora. Tá? Bom, mas o que a gente tem? Tá? Uma informação panorâmica, tá? Sobre as exportações do Brasil, tá? Em 2018. Tá? E já apresenta, tá, o índice de complexidade da economia brasileira. Tá? Quer dizer, no ranking, tá? Aqui, se a gente pegar o ranking, tá, dos países, tá? Deixa eu ver aqui. Os rankings da complexidade dos países, tá? Vocês podem ver aqui, quer dizer, aqui é nesse quadro, nessa figura, desculpa, tá? Que seria aí uma relação entre índice, complexidade e produto per capita. Tá? Bom, tem aí a classificação dos países com maiores índices de complexidade ao longo dos anos. Tá? E o Brasil, infelizmente, está na 47ª posição dentro desse índice de complexidade, tá? Que está aí fazendo o que é esse índice? Uma tentativa de revelar a complexidade entendida dentro desses dois conceitos, diversidade de exportação e capacidade de exportar produtos não ubíquos. Tá? E uma boa visualização das exportações brasileiras,
Tá? Esse é o ponto que eu gosto. Tá? Sempre coloca aqui product trades. Tá? Olha a visualização, tá? Das exportações brasileiras, tá? Através de retângulos. Isso também é um método de apresentação de dados. Tá? Os dados têm que ser apresentados em tabelas, em gráficos, em figuras. Então, esse MIT Media Lab também desenvolveu essa forma de apresentação, tá? Quer dizer, colocando aí, tá? Quer dizer, quais são os produtos que a economia brasileira, tá? Exporta. Tá? E as cores, tá? As cores são relativas a cor marrom, é relativa a produtos minerais. Tá? A cor azul, tá? São de máquinas, equipamentos. Tá? A cor verde, tá? É de produtos têxteis. Tá? A cor amarela, tá? De produtos vegetais. Bom, qual é a informação que está nos dando? A economia brasileira tem uma vantagem competitiva revelada, tá? Uma boa participação, tá? Bom, em soja, tá? Em minério de ferro, agora petróleo. Tá? Bom, e as exportações de produtos mais industrializados, tá? E depois a gente também tem um índice de complexidade dos produtos. Tá? Então, apresenta as informações, tá? Da variedade, da diversidade das exportações, tá? E aí a gente também pode pegar os dados. Tá? Isso das exportações, e aí a gente também tem, tá, os dados das exportações e as importações. Os destinos das exportações brasileiras principalmente para a China. Tá? Bom, apresenta também os dados de importação. Tá? E vê que o Brasil tem uma grande importação, as importações estão muito concentradas em produtos complexos, tá? Em produtos mais industrializados, tá? Quer dizer, produtos químicos. Tá? Então, aí a gente tem uma boa informação sobre a variedade das exportações e das importações brasileiras. Tá? Se a gente for pegando também mais dados desse site, tá? Ainda sobre o Brasil, tá? O que a gente tem? Aí eles dão também a complexidade dos estados. E deixa eu mostrar aqui também que eu quero... Onde é que está esse dado? Aqui. Olha, também apresenta, tá, o índice de complexidade, tanto a posição do Brasil no ranking da complexidade, tá, ao longo dos anos. Tá? Então, dentro desse ranking, a economia brasileira, em 1998, era o 23º desse ranking da complexidade. Tá? Em 2018, tá, o que a gente tem, tá, é que o Brasil caiu posições. Tá? Se for ver o índice de complexidade pelo valor, também a gente pode calcular aqui, deixa eu ver se dá para dar tá? Tá?
a gente tem que o índice de complexidade da economia brasileira, tá? Deixa eu ver aqui, ele é um site tem muita informação, então ele é um site muito pesado. Bom, aqui a gente tem um índice de complexidade, tá? Da economia brasileira, aí, comparado com outras economias, o que a gente vê, tá? Em 2008, o índice de complexidade da economia brasileira era 0,8. Tá? Bom, a complexidade também, tá, vai se alterando, por quê? Tá? Porque as vantagens comparativas são dinâmicas. Tá? Os produtos têm o seu ciclo do produto, então outras economias, tá, vão produzindo e vão exportando aquilo que, em anos anteriores, era um produto não ubíquo, vai se tornando um produto mais ubíquo. Então, por isso que o índice de complexidade, ano a ano, tá, vai se alterando. Tá? Então, no Brasil, tá, em 2008, o índice de complexidade econômica 0,8, tá? E em 2018, a gente tem um índice de complexidade menor. Tá? Bom, isso está nos dando aí informações, tá, do que da competitividade da economia brasileira. E a gente pode comparar a economia, o que está acontecendo com a economia brasileira, tá, e com outras economias. Tá? E aí a gente tem, tá, dentro desse site também o ranking, tá, das economias com maior índice. Tá? Quer ver que o índice aí do Japão, tá, também vai se alterando ao longo do tempo. Em 2012, 1,88. Tá? Em 2018, 2,32. Tá? Também vão se alterando, tá, a posição, tá, ao longo dos anos, a posição nesses índices. Tá? Também se pode ter, tá, informações tanto de países quanto de produtos. Tá? Quais são os produtos mais complexos, menos complexos. Tá? Por exemplo, eu peguei o exemplo de equipamentos de raio-x. Tá? É um produto complexo, cara, numa longa lista, tá? Numa lista aí de... Vamos pegar as informações, quem mais exporta produtos. Tá? Ou seja, de uma lista aí de 1.220, desculpa, 1.018 produtos, tá? Esse equipamento de raio-x está se considerando com alto índice de complexidade, 15, a 15ª posição no ranking. Tá? É um produto complexo, tá? Porque os exportadores, são poucos exportadores, muito concentrado em países. Tá? Você vê, se a gente pegar aqui os países da América do Sul, estão na cor verde. Se a gente pegar aqui, o Brasil tem uma posição pequeníssima. Tá? Exporta apenas... deixa eu pegar aqui. Exporta apenas 13 milhões, tá, de equipamentos relacionados. E, se a gente pegar aqui a importação, tá, o Brasil importa 277 milhões. Tá? Então, esse é um produto que as exportações, é um produto não ubíquo, porque as exportações estão concentradas em poucos países, tá? Que não conseguem
que conseguem produzir um produto que outros países têm grande dificuldade de produzir e exportar. Tá? Outro ponto que eu quero colocar é que eles fazem, tá, também algo que o índice esse site da complexidade econômica, tá, coloca o que eles chamam do o produto espaço. Tá? O que eles colocam aí? Tá? Eles colocam, vão fazendo, apresentando as exportações, tá? E como a exportação de um produto, tá? A produção de um produto, tá? Gera também o que eles vão chamar, tá? Desenvolvimento de uma capacidade de se produzir outros produtos, tá? Se fala uma proximidade de conhecimento, tá? Na produção de um produto gera também a capacidade de conhecimento, tá? Na produção e exportação de outros produtos. Então, aqueles produtos que estão próximos, tá? A ideia é que formam um cluster, tá? De conhecimento, de produção e de inovação. Tá? Então, o que eles colocam é o seguinte: exportar produtos que estão muito na periferia, tá? Significa que esses produtos exportados geram um conhecimento que pode levar para o conhecimento de outras produções e exportações, tá? Mas algo muito menor do que quando está no meio, tá? Quando está no meio, gera um conhecimento de produção, tá? E de exportação, tá? Gera um cluster, tá? muito maior, tá? Quer dizer, que permite aí, quer dizer, outras exportações, tá? Só fazendo uma comparação, tá? Agora voltando com as comparações que eu coloquei, tá? Para a gente ver, tá? As exportações, comparando as exportações de cana, Argentina e Holanda. Tá? O que a gente tem? Tá? Gana, tá? Apesar de produzir um produto não ubíquo, ouro, tá? Não tem uma pauta de exportação diversificada. Então, tem um índice de complexidade baixo, até negativo. Tá? A Argentina, tá? Isso por quê? Tá? A ideia de que, tá? Colocando aí, comparando esses três países aqui nessa figura que tem, tá? Colocando a Holanda teria vantagens comparativas na exportação de máquinas de raio-x, de medicamentos, de cremes e óleos lubrificantes, de queijo e de peixe. Tá? Bom, quer dizer, enquanto Gana, tá? Ele só produz produtos, tá? Pouco diversificados. Tá? Enquanto a Holanda, tá? Ele produz desde de equipamentos sofisticados, como equipamentos de raio-x, mas também exporta, tá? Produtos têxteis, tá? Exporta alimentos. Tá? Se a gente fizer aí uma comparação, tá? Produtos aí com um índice de complexidade baixo, como o cobalto, que apesar de não ubíquo, mas ele está muito concentrado, tá? Em poucas economias, tá? Com um produto aço, que o Brasil exporta aço, tá? O aço seria, a bobina de aço seria um produto relativamente médio,
tá, no índice de complexidade, tá? E equipamento de raio-x, tá? Estaria lá em cima do ranking de complexidade, concentrado em poucos países. Tá? Então, deixa eu botar aqui, não sei se vai estar muito... por exemplo, pegando o produto espaço do Brasil, tá? A gente vê que o Brasil tem uma exportação em espaços periféricos, comparando aí com a Coreia do Sul, tá? A Coreia do Sul consegue ter, tá, produtos onde tem uma coexportação, tá, de mais produtos, consegue fazer um hub, tá? Ou seja, concentrar, tá? Ter um conhecimento na produção e exportação de um determinado produto e consegue produzir e exportar produtos próximos, tá? Então, gerando aí espalhando seu conhecimento de produção, tá? E de exportação, tá? De uma forma muito mais interligada que a economia brasileira. Tá? Então, eu quero combinar com vocês, tá? Primeiro, vocês fazerem aí uma revisão do documento que eu apresentei. Quero que vocês visitem o site da Observatório da Complexidade Econômica. Tá? Quero que vocês brinquem com esse site. É um site que, quando a gente entra, tem várias informações e a gente vai buscando informações e vê que são várias informações. Tá? Quer dizer, ontem eu fiquei preparando a aula de vocês, tá? O tempo que eu fiquei olhando as informações, tá? Tentar entender, quer dizer, quais são as exportações de Gana, as exportações as exportações da República Democrática do Congo, tá? Quer dizer, os índices de complexidade dos países, dos produtos, tem muita informação. Tá? E eu vou pedir para vocês fazerem, tá, um trabalho, tá, sobre esse site, com as informações desse site, comparar o Brasil, a complexidade das exportações brasileiras com a complexidade das exportações de outros países. Tá? Por exemplo, eu vou propor, mais relacionado com o Jesus Alejandro, quer dizer, quero conhecer a complexidade das exportações da Venezuela, tá? E comparar com os seus vizinhos, tá? Comparar a complexidade das exportações da Venezuela com o Equador, com a Colômbia. Tá? Bom, por fim, eu quero colocar o seguinte, tá? Esse índice de complexidade, tá, também está sendo comparado com outros índices, tá, de desenvolvimento econômico, com índices, tá? Deixa eu colocar mais uma vez aqui, com índices, tá? Compartilhar, com índices, tá, com índices de produto per capita, tá? E está mostrando uma correlação boa, ou seja, a correlação positiva de que aqueles países que têm uma renda per capita maior, tá? Alguns países têm um índice de complexidade muito alto. Tá? Fizeram também uma comparação entre índice de complexidade e o índice de Gini, que mostrou uma correlação negativa. Tá? Ou seja, o índice de Gini menor é o país que tem uma maior igualdade.
Tá? Então, está mostrando que aquelas economias que têm uma certa correlação, aquelas economias que têm um índice de complexidade maior, tá? Normalmente tem um índice de Gini, um índice de igualdade, tá? Índice de Gini menor é mais igual, é maior. Tá? Então, passando pelos testes de fazendo correlação, tá? Esse índice de complexidade está mostrando, tá? Que tem uma boa correlação com os outros índices de desenvolvimento econômico. Tá? Então, por isso que eu quero que vocês trabalhem bastante com esse índice, com essa informação do índice de complexidade, como a gente está relacionando o comércio internacional com o desenvolvimento econômico. Tá? Como eu coloquei, esse é o grande questão, tá? Para a economia e para as relações internacionais. O que gera o desenvolvimento econômico? Tá? O que faz com que uma economia se torne mais complexa e essa complexidade indique um desenvolvimento econômico, uma melhoria de bem-estar. Queria dar uma informação para vocês e queria combinar algo com vocês. Tá? Recentemente entrou um professor, tá? E eu tive o prazer de fazer parte da banca do concurso desses professores, tá? Que é o professor Dominique Hartmann. Tá? O professor Dominique Hartmann é um professor alemão, tá? Que foi estudar desenvolvimento econômico, tá? Na Espanha, viajou para o Peru, tá? Fez um estágio no MIT Media Lab. Tá? Tem vários trabalhos, tá, utilizando o índice de complexidade. Tá? Tem um dos trabalhos, tá, que é considerado mais importante, que ele publicou em 2017, tá, com o César Hidalgo e outros, que fazendo uma avaliação de índice de complexidade e igualdade e desigualdade no nível de renda. Tá? E eu aproveitei que ele é agora professor da UFSC, do Departamento de Economia e Relações Internacionais, e convidei ele, tá, para dar uma aula sobre o conhecimento dele e os trabalhos dele sobre o índice de complexidade, e ele gentilmente se dispôs. Tá? Eu, para não explorar muito, tá, eu pedi para ele dar uma aula na quinta-feira, mas apenas num horário, e ele preferiu o horário da noite. Tá? Então, eu queria combinar com vocês, tá? Queria combinar com vocês de quinta-feira, tá, a gente fazer a aula à noite. Tá? Não sei se é possível para todos, mas eu gostaria. Eu vou tentar, vou fazer todo esforço para gravar essa aula, e aqueles que não puderem, depois eu disponibilizo a aula gravada. Mas eu queria que vocês aproveitassem essa grande oportunidade, tá, de ter um professor e um autor que trabalha com essa ideia de complexidade econômica, de índice de complexidade econômica, e de como esse índice pode ser uma boa referência para a gente ter uma ideia de desenvolvimento econômico. Tá? Ele fazer uma apresentação para vocês, e vocês terem oportunidade aí de fazer perguntas para eles. Então, eu queria combinar com vocês isso. Tá? Na quinta-feira a gente não teria aula pela manhã, a aula seria só à noite, com eu e o professor Dominique Hartmann, tá? E aqueles que não puderem, depois eu tento disponibilizar a gravação. Tá? Se não tiver nenhuma pergunta, tá?
queria ficar por aqui porque eu quero dar um tempo para vocês, que eu gostaria que vocês assistissem, tá? O vídeo do Ricardo Hausmann, tá? E do César Hidalgo, tá? O link eu deixei no e-mail, tá? Que se não está disponível, está na página principal do Moodle, na seção 5.2. Tá? E hoje ou amanhã, tá? Eu já vou fazer a proposição dos temas do trabalho empírico 3, tá? Que vai versar sobre o site Observatório da Complexidade Econômica. Tá? Podemos ficar por aqui? Posso fazer a chamada? Tá. Professor? Pois não. Qual é o horário na quinta à noite? Desculpa? Qual vai ser o horário na quinta à noite? Da aula da noite, no caso. 20h20. 20h20? Ok, obrigada. É possível, tá? Eu vou mandar um e-mail, espero que o Moodle resolva esse problema de e-mail aí, que eu acho que dificultou alguns colegas, mas eu vou mandar um e-mail para vocês, tá? Essa é quinta-feira agora ou é na próxima? Não, nessa quinta-feira, dia 19. Tá, beleza. Eu repito, aqueles que não puderem, eu vou ver se eu gravo a aula e disponibilizo para vocês. Tá legal? Nessa quinta-feira, dia 19. Então, o que a gente tem aí de presença? Gleison está aí, né? Presente, professor. O Jesus Alejandro está aí. Jesus Alejandro, eu vou propor como um tema desse trabalho empírico comparar Venezuela com Colômbia e Equador. Tá bom para você? Sim, por isso é dupla daí ou vai ser individual? Não, pode ser individual ou dupla, tá? Tá, mas eu bem. propus um trabalho sobre a Venezuela e outros países e gostaria que você fizesse. Beleza. Os outros eu vou deixar em aberto. Se alguém tiver os outros eu queria que comparasse o Brasil com outros produtos, com outros países, desculpa. A Manuela está aí, né? Tô aqui. Marco Aurélio está aí? Presente. A Marco Aurélio. A Maria Eduarda está aí, né? Aqui, professor. E a Paola está aí, né? Os outros acho que são alunos da noite. Tá? Então, gente, a gente ficaria por aqui, mas eu pediria encarecidamente de vocês assistirem o vídeo do Ricardo Hausmann. Tá? O Ricardo Hausmann dá uma aula em espanhol, eu acho que tem legenda em português. Tá? O vídeo do César Hidalgo, não tem a legenda só está em inglês, tá? Mas o César Hidalgo tem um inglês fácil, que é um accent de chileno, tá? Acho que vale o esforço, tá, cara, porque eles dão uma boa apresentação. Tá? Então a gente fica por aqui, vou ver se eu resolvo esse problema aí do Moodle. Tá? Bom, então até quinta-feira à noite. Tá legal? 20h20. Tá? Até, professor.